Fala cambada, esse é o Multiverso Cast, eu sou o Caio e o ódio é o veneno que se toma esperando que o outro morra. Salve, salve galera, aqui quem tá falando é o André e alguma coisa está fora da ordem. E aí pessoal, Tarcísio Lacatos, e eu concordo pra caramba com o Thomas Hobbes. Muito bem, senhores! Estamos aqui, Tato, para a posteridade e para o nosso público que talvez não saiba qual é o seu fator de concordância com o Thomas Hobbes quando a gente fala principalmente em lobos, deixa aqui pra galera saber o que é. É uma frase famosa dele, onde ele fala que o homem é o lobo do homem, né? Excelente, meu querido. Senhor Carequinha, estamos começando mais um Multiverso Cast. Já perceberam mais uma vez que tem gente que não está aqui hoje, mas não destilaremos ódio contra ele hoje, tá bom? Hoje nós estamos aqui para falar de coisa séria. Estamos aqui. Talvez, e olha só que coisa interessante, né? Hashtag Coiano sei. É, isso aí, Multiverso Cast falando de tema sério, hein, rapaziada? Você talvez estranhe, você que nos ouve toda semana pra ouvir as groselhas que a gente fala, talvez dessa vez você estranhe um pouco e talvez você se sinta até mais feliz de ver que nós também falamos sobre coisa séria aqui nessa bagaça. Então, sem me alongar, senhor Careca, conte para a galera qual será o tema desta bancada seríssima de hoje. Exatamente, Caião, olha aí. É um tema que me deixa muito triste em falar sobre ele, mas nós temos que falar. Nós temos que também conversar um pouco sobre isso. Nada melhor que esse convidado maravilhoso que é o Tato. E digo mais, veio da cabeça do Tato essa pauta, né? A Sim. pauta de hoje, nós vamos falar aí sobre essa cultura do ódio, e a banalidade do mal. Por que de tudo isso? Como isso tá se impregnando, né, na sociedade mundial e o porquê, o que achamos de tudo isso daí. Certo, senhores? É isso aí. Hoje a brincadeira, que não é uma brincadeira, é uma coisa muito séria, como o Caião falou, né? E de fato, uma coisa que alertou bastante a nossa sociedade brasileira, que o caso, né, principalmente do caso violento que aconteceu com o cachorrinho, feito por moleques aqui, mostra o quanto tá podre, tá preocupante a nossa sociedade. E por que isso está acontecendo, né? Quais são os sintomas que vêm alfinetando e trazendo você vê assim, eu sou um cara que acredito no bem e no mal. Eu sou o cara que acredito que tem pessoas ruins, nascem ruins. Então, tem os capirotos que já nasce capiroto, tá ligado? Aquela pessoa que... Mas, porra, tem muita coisa que tá acontecendo no nosso mundão aí, por muita influência aí, né? Muita influência de diversos lugares, né? Cara, eu vejo muito uma escalada, sabe, Andrezão? E isso é um debate até que é recorrente. Eu fiquei muito feliz da gente gravar sobre isso. Faz tempo que eu venho insistindo pra gente falar sobre um tema de adulto, né? Faz tempo que eu venho falando, vou fazer o tema de adulto aí, cara. Pô, vamos falar uma coisa séria. Que eu venho travando isso aqui. Mas é uma escalada, eu vejo muito como uma escalada porque a gente, desde muito cedo, se acostumou a viver numa sociedade onde a gente via pequenos episódios de ódio esporádicos, talvez, ao nosso redor, não sei, depende muito da realidade de cada um. Eu, quando moleque, por exemplo, eu via de repente ali, um cara foi pego roubando uma lojinha, a comunidade se juntou e deu uma surra no cara, o famoso linchamento, ou então um movimento específico. A gente cresceu vendo ódio sendo destilado contra pessoas homossexuais, contra pessoas pretas, a gente cresceu vendo isso, mas ainda assim muito disfarçado da piada, do bom humor, da questão ali do não, é só uma brincadeirinha e tal, mas a gente via isso não sempre, mas mais esporadicamente. E pós-internet, que aí sim é onde eu acho que as coisas dão uma acelerada brutal, a gente começa a encontrar uma escalada mesmo no movimento, porque antes era mais difícil você encontrar um idiota que tivesse o mesmo pensamento que você, às vezes no seu bairro. Ou sim, encontrar 10 idiotas que tivessem o mesmo pensamento que você. Vamos falar estava isolado. Esses caras estão isolados. Hoje esses caras se acham na internet, o movimento começa a falar daqui.
pinga um de lá. Pode falar, Tato, pode entrar junto, não precisa se preocupar em me interromper, não. Então, essa foi uma das razões pela qual eu comecei falando quando eu mandei pra vocês o título, né? Eu falei em banalidade do mal, né? Porque o que acontece? Essa expressão vai se popularizar lá com a Hannah Arendt, né? Que é uma escritora, filósofa, etc e tal, que ela era judia e ela sobreviveu aos campos de concentração. E ela acompanha o julgamento de vários desses caras que estavam ligados aos campos de concentração, do nazismo, e ela fala que ela ficou muito chocada, porque muitos deles falam assim, não, mas eu estava fazendo meu trabalho, eu não sou um cara mau, eu sou uma pessoa boa. Cumprindo ordens, né, cara? Eu não fiz isso porque eu sou uma pessoa má, mandaram fazer e eu fiz porque eu tinha que fazer. E aí, assim, é uma situação um pouco diferente, mas para mim é a mesma coisa. Nesse aspecto eu concordo muito com o que você falou, Caio, porque assim, a internet ela permite que você se distancie do outro de uma forma, tipo assim, né, sei lá, você tá num grupo de internet, aí alguém entra e você é um puta do escroto. É diferente de você fazer isso numa mesa de bar, ou ali, tipo, em que talvez a tua reação gerasse uma contra-reação das pessoas ao redor de hoje, passou o limite, não, aí é demais. Ali vira meio que um campo de nada, né? Um campo onde você pode falar o que você bem entende, você está protegido pela anonimidade, e você acha muito fácil outras vozes dissonantes junto, né? E você tá protegido pela distância, porque às vezes, por mais que você até saiba quem são as pessoas, você tá longe. Você não vai falar isso na cara de uma pessoa correndo o risco ali de ter um embate naquele momento. Então a internet, ela dá voz, mas ela dá coragem para as pessoas também. Ela dá aquela coisa de, que eu tô grandão aqui, eu falo. Só que o problema é quando eles começam a deixar de ser um movimento pequeno e passam a ressuscitar ou incitar novos movimentos terríveis. Por exemplo, hoje a gente vê um aumento terrível nas células neonazistas, como a gente encontra por aí, unicamente para destilar ódio, unicamente para espalhar. A gente vê... esses dias eu tava olhando coisas no Twitter, né, no X, e tem gente falando em Ku Klux Klan de novo, velho. Que era um assunto que tinha que estar morto e enterrado, tá ligado? E você fala, velho, da onde vem isso, saca? Em que ponto a cultura, ela regrediu? Porque a gente vinha numa tendência que o mundo tava melhorando. Eu cresci nos anos 90, a gente tinha aquela esperança de que, a gente vai chegar numa era digitalização, conhecimento, sabedoria, a gente vai melhorar como pessoa, melhorar como ser humano, vai ser um mundo melhor, tá ligado? E infelizmente a gente tá regredindo, né? Eu acho que é o Hobsbawm que fala que a humanidade, a história humana, ela evolui como uma espécie de um pêndulo, assim, né? É uma hélice que está sempre subindo. Então, em alguns momentos a gente vai mais para a esquerda, em alguns momentos a gente vai mais para a direita, né? Esses momentos são piores, muitas vezes, na concepção do que eram o momento imediatamente anterior, mas é melhor do que o momento que estava no mesmo lugar do pêndulo, mais abaixo, né? Então, o movimento de direita hoje da extrema direita tem menos força do que tinha na época do nazismo, por exemplo. Mas, cara, é que assim, eu acho, tem um aspecto que é o seguinte: por que cultura do ódio funciona tão bem? Porque normalmente são pessoas muito frustradas, tá ligado? A nossa sociedade moderna é uma sociedade que gera muita frustração. O cara não tem muito... Vamos lá. O cara trabalha a vida toda, não consegue construir nada. Senso de realização, né, cara? O cara, às vezes, não consegue ter uma relação com pessoas do meio dele, né? Nem só outro sexo, não consegue ter amigo, não consegue ter... Porque cada vez mais as relações estão ficando fragilizadas, distantes, etc e tal. O que cria o famoso incel, né? Que o pessoal tanto fala, né, no caso, né? O incel é o cúmulo do cúmulo. E eu não tô falando que é bom, não. Eu acho que esses caras são uma merda. Mas, assim, o cara vive num ambiente onde ele se vê constantemente frustrado. E, infelizmente, a nossa cabeça funciona assim. É muito mais fácil você achar um culpado fora, né? Falar a culpa dos meus problemas é o fulano, é o ciclano,
é a classe social Y, é a classe social Z, do que falar assim, não, a culpa dos meus problemas sou eu. É. É a minha inaptidão com o mundo ao meu redor. A pessoa não entende, Tato, e aí vou usar um. A gente aprendia, pelo menos quando eu era mais novo, e isso eu falo muito pela forma como eu aprendi. Que, por exemplo, esses caras que são os famosos incels, que é o involuntary celibatary, que é o cara que não pega mulher, não consegue, e ele atribui a culpa dele ser assim porque ele acha que as mulheres é que estão erradas, nunca é ele que é o escroto, tá ligado? Quando eu era moleque, o que eu aprendi? Eu falo assim, irmão, você nasceu bonitão, você nasceu galã, que aí vai ser fácil, aí você joga fácil. Não nasci galã, então vai ser interessante. Tá ligado? Vai fazer alguma coisa, irmão. Vai aprender a falar, vai aprender a tocar um instrumento, vai fazer uma coisa que chama a atenção das pessoas. Você não quer ser, você não quer ficar solteiro por opção do outro, então seja interessante, pelo menos. Hoje não, hoje essa galera, eles não tem mais o pique de pensar e se esforçar. Eles acham que porque eles são assim, tipo, velho, foda-se, o mundo tá errado. Tá ligado? O mundo tá errado. Eu coloco um pensamento, porque a gente começou a falar e falou uma coisa muito importante, que foi o advento da internet, né? Onde essa galera consegue se juntar e ter uma voz um pouco mais... como é que eu posso falar? Com mais volume, vamos falar a verdade, né? E aí, aonde qualquer grupo pode estar se juntando. Não dá para atribuir que o movimento da internet não foi um movimento que só trouxe essas coisas ruins. Muito pelo contrário, trouxe muitas coisas boas. E também ajudou a nossa sociedade a evoluir um pouco mais, abrir o olho de tantas coisas ruins que aconteciam. Porque, por exemplo, eu esse ano completo 45 anos, então eu cresci aí naquele ambiente final de 80, 90, aonde era totalmente normal você escrotizar com uma pessoa negra, um homossexual. Era normal, isso aí era normal, cara. Era uma coisa totalmente normal. Ou, por exemplo, ter preconceito com uma pessoa de outro estado, olha aí. Às vezes as pessoas apanhavam na rua porque eram de outro estado. Eram chamadas de imigrantes. Como é que você chama um brasileiro de imigrante dentro do Brasil, a cara? Xenofobia, né, cara? Que é terrível. É uma coisa bizarríssima. Tipo, olha que coisa maluca, mano. Nós viemos de uma sociedade e nós somos paulistanos. Então, o pessoal passava com uma coisa que não achava muito legal, falava, pô, que roupa de baiano é essa daí? Que carro de baiano isso? É absurdo, cara. Era um absurdo inacreditável. Os Trapalhões é uma parada que dizia isso, era muito fácil. A televisão, toda a nossa cultura. E com as informações, com mais leitura, com mais imagem, com tudo chegando muito mais rápido, essa cultura toda, ela foi diluindo. Essa gordura horrorosa, esse câncer, ele foi se escorrendo. E aí a galera começou a achar um pouco mais feio isso. Eu não sei se realmente teve essa mudança toda. Tato. Eu acho que o que aconteceu foi talvez uma mudança no alvo, digamos assim. Não. Eu acredito que teve, Tato. Hoje teve. O grande problema é que isso foi acontecendo, mas por trás de toda essa cortina de fumaça aí, essa cultura do ódio, ela foi ficando mais popular. E esses grupos, o rapaz que tá com problema de relacionamento com mulheres, o outro que tem problema de trabalho, o outro que não... Essa galera começou a se juntar, velho. Só que aí eles começam a se juntar. Eles eram grupos isolados, agora eles são grupos unificados. Eles começam a se juntar, André, e aí a gente gera um problema gigante também, porque quando você... E aí é onde vai na contramão da coisa, porque, como eu falei, a gente acreditava que o mundo ia começar a mudar para melhor, que a gente ia ter um crescimento pessoal, mais sabedoria, aprender a tratar as pessoas. Aí se começou a olhar para as classes de minoria e falar, pô, a gente tem que tratar os caras direito, não pode mais fazer piadinha, não pode mais escrotizar, não pode discriminar.
é o básico do básico. Isso a gente não deveria ter que reforçar. A gente não deveria fazer isso com ser humano nenhum, tá ligado? São pessoas, a gente não deveria fazer. Sim. Tá ligado? E isso, e não sendo hipócrita, não. A gente foi criado fazendo esta merda. Eu mesmo já fiz isso durante muito tempo na minha vida. Piadinha racista, piadinha xenófoba, piadinha escrota. A gente cresceu vendo essa merda acontecer. Só que a gente vai aprendendo que essa porra fala, pô, não é legal não, cara. Isso aqui não funciona mais, isso aqui não é legal, isso aqui não... Tem coisas que depois você aprende que não pode fazer. E que foi entranhado em você como raiz, tá ligado? Como cultura. Como cultura de escrotidão, de ódio, porque a gente foi criado assim. Exato. Tudo que é diferente é ruim, tá ligado? Só que aí quando você começa a olhar e cuidar dessas minorias, você começa a ter um olhar diferenciado, aí tudo eles falam que é mimimi. Tudo. Ah, porque o mundo tá chato. Ah, porque eu não posso mais zoar. Ah, porque eu não posso mais falar não sei o quê. Ah, porque é cultura woke, tá ligado? Você fala, porra, tudo é cultura woke? Não. Existem excessos. Pra todos os lados existem excessos de tudo. Até pra superproteção existe excesso, cara. Só que a gente não pode invalidar o que a gente faz em relação ao outro, porque sempre quando eu penso em uma situação, por exemplo, eu vou falar, né, que nem o André falou assim, faz piada de baiano. Eu vejo lá, minha família é nordestina. Quando alguém faz uma piada com o nordestino, me afeta, porque eu falo, porra, minha família, cara, meu sangue, tá ligado? Me afeta essa merda. Então, é sempre isso que eu vou pensar, falar, caralho, se eu falar tal coisa, se eu fizer tal coisa, pra mim, foda-se, não é comigo, mas vai afetar alguém. Alguém vai sentir a dor, tá ligado? É que existe, eu volto a falar, você aí da poltrona, que tá nos escutando, é até irônico, a gente tá brincando, falamos até de xenofobia aqui, aí, pô, mas os caras tão sacaneiam o Koyama toda hora e não sei o quê. Gente... Mas você quer vender o Koyama porque o Koyama é o Koyama, né? Não. Eu vou fazer um adendo aqui. A diferença do que eu quero passar aqui é o seguinte, são grupos de amigos, a gente se conhece há mais de 12, 15 anos. É Koyama há muito tempo. Mas vou fazer um adendo aqui, Andrezão, rapidinho, só pra todo mundo saber. Toda vez que eu chamo o Koyama de pastel aqui, não é falando porque ele seja descendente oriental, pasteleiro, é porque uma vez, e eu posso colocar foto no Instagram pra vocês entenderem o que eu estou falando. Eu chamo ele de pastel porque eu achei um lugar chamado Pastel Koyama. E aí, obviamente, eu comecei a falar que era ele, entendeu? Eu quero passar pra todos, e é isso que a galera tem que começar a entender. Você tem uma intimidade com uma pessoa. O cara é teu parceiro, teu brother. Sim. Ele tá com você há anos, aí você brincar, gordão, ou não sei o que lá. Mas você cresceu com aquele cara, ou você é amigo daquele cara pessoal há muito tempo. Existe essa diferença. E existe um outro caminho muito longo de você banalizar isso como se fosse uma coisa normal, de chamar qualquer pessoa, chegar aí e sacanear qualquer um. A gente tem que começar a se portar. A gente tá vivendo num mundo diferente hoje, um mundo mais informativo. Ó, nós três aqui somos pais. E tem que... Uma das primeiras coisas que eu ensinei pra minha filha é que as pessoas têm nomes. Não pode dar apelido, não pode fazer têm nomes. Gente, chama a pessoa pelo nome, filha, pelo nome. A Bela, ela se corrige. A gente fala palavrão em casa, ela não fala, cara. Ela não fala. Ela fala assim, eu não posso falar isso daí. E tipo, eu nunca virei pra ela e falei assim, tu vai apanhar se você falar isso, menina. Eu nunca precisei fazer isso. Ela, com os 11 anos dela, ela vira e fala assim, não posso falar esse tipo de coisa. Ela se autocorrige. Então isso quer dizer, tô no caminho legal, tô conseguindo passar. E o grande problema é o que a gente estava, até o começo da minha fala, que foi exatamente o que está acontecendo hoje. Não é de hoje, né? O Tato, que é historiador aqui, pode me corrigir várias e várias vezes, mas você vê tanto de gente fazendo discurso, fazendo cagada. O grande exemplo é como o Trump é um presidente da República dos Estados Unidos. Como esse cara chegou a esse patamar? Você entende o que eu tô falando? Como pra Trump... mim, tudo tá ligado a duas coisas diferentes, tá? Em primeiro lugar, assim, é aquilo que a gente estava falando. É muito mais fácil você se apegar ao ódio, entendeu? É muito mais fácil você criar uma lógica de identificação falando assim o que você não é, em vez de falar o que você é. Uhum. Tá? Então, sei lá, se eu chegasse agora aqui do nada e falasse assim, tá, define o André. É difícil. O que o André é? Agora, se eu falar assim, o que o André não é muito mais fácil você me dizer o que o André não é. Sim. Entende? Então, é muito mais fácil você criar definições a partir de uma exclusão.
Então, não estou justificando, e eu acho que é errado esse tipo de cultura, mas é um processo que é natural para o ser humano, tá? É o caminho mais fácil. Hã? É o caminho mais fácil, Tato. É o caminho mais fácil a se pegar. É o que o Caio falou lá. É o caminho mais fácil. E aí o que acontece? Tem uma outra coisa que é o seguinte. Não que toda vez é mimimi, mas tem gente que distorce as coisas de formas Sim. que acaba ganhando cara de mimimi. Por exemplo, o ano passado tinha um grupo que foi lá na escola que eu dava aula falar sobre a questão de racismo, etc e tal. Assunto importante, pertinente. Foi feito direito? É óbvio que não. Foi feito igual o rabo. Aí a pessoa que foi me soltou a seguinte frase. Não, porque os europeus escravizaram os negros porque eles eram diferentes. Porque eles tinham uma cor diferente. E um aluno meu negro pegou para mim e falou assim, olha, professor, eu não sei, isso para mim não faz sentido. Porque se eles tivessem chegado na África e fosse todo mundo branco e eles precisassem de força de trabalho... Você acha que eles não iam ter escravizado? Não, jeito que os caras falam outra língua, que os caras têm outra religião, alguma coisa que os diferenciasse dos europeus. E ele tá certo. Ele tá diminuindo a importância do racismo? Não. Ele tá diminuindo a importância da cor da pele? Não. Mas ele tá questionando essa narrativa de tipo assim, só porque o cara tinha pele negra, essa foi a única e exclusiva razão. Não. De toda uma lógica muito mais complexa do que a gente sabe que existem fatores, e vamos falar de colonização do Brasil, por exemplo, que aqui o primeiro projeto era escravizar o índio, só que o índio não aguentava. O índio fugia e conhecia a mata, o índio sabia se virar aqui, ele sabia como escapar. Eles não aguentavam a doença dos brancos, então assim, o índio... não era economicamente interessante. Não era. Morria, porque o índio morria. Pegar esse cara, acostumar ele com outro tipo de plantação, conseguir fazer com que ele não fugisse pro mato, porque esse cara entrava no mato, acabou. Ninguém mais pegava. É a casa dele, ele tá acostumado aqui. Então o índio morria, é o escravo que morria. Pro senhor dono de escravo, o cara que morre fácil, não é negócio pra ele. Ele precisa de alguém que seja durável. Todo mundo sabe que a resistência que o negro tem é muito melhor do que a do índio aqui. Então, obviamente, eles eram mais fracos em armamento. O europeu invadia a África. Cara, escravo não é a questão de preto ou branco, porque escravo a gente já sabe que antigamente isso é de costumes muito antigos de impérios que dominavam o outro e escravizavam a população. Ponto. Quem era mais forte sobrepujava o mais fraco, escravizava a população. Isso aí é desde que o mundo é mundo praticamente, tá ligado? Não é uma questão de A ou B. A questão da África é a questão de eles aproveitaram grandes números, eles conseguiram pegar muita gente e, obviamente, eles começaram a trazer esses caras pra cá. E pra América, né? Vamos dizer assim, começaram a trazer pra América. Mas se eles tivessem ido pra Ásia, eles iam tentar escravizar os asiáticos. Cara, não existe isso. Então, assim, Tato, eu entendo o que você quis dizer. Geralmente, a galera que vai militar um assunto tem que ter um embasamento daquilo que tá falando. Exato. Senão ela quebra a causa. Ele tá preocupado em criar uma narrativa que ele dessas deslizadas. E ele acaba dando espaço para as outras narrativas, que aí o cara fala assim, não, mas o escravo negro era vendido por outros negros. Tá, verdade. Mas esse comércio só começa porque os europeus vão lá e falam assim, ó, vocês valem um dinheiro. Exatamente. Então nunca é simples, nunca é assim, a resposta é A ou a resposta é B. E aí essa coisa militante vai gerando essa polarização também. Né? O cara que por alguma razão já não entende direito do negócio, começa a acreditar nessas bobagens e vai se unindo esses grupos anti-direito negro, anti-indígena, anti-tudo, porque ele fala assim, eu tô sendo prejudicado. Então é muito complexo. Ele entra naquela brisa Tem um episódio de South Park que eu acho fantástico. Olha só, eu vou trazer South Park pra falar de um assunto sério. Que é o episódio não é dos imigrantes, é do pessoal do futuro, que consegue voltar no tempo, que trabalha por um valor muito mais barato, porque no futuro não tinha emprego. E aí os redneck e os locão americanos, eles ficam, roubaram nossos empregos, ficam todo maluco, porque pra eles estão sendo prejudicados. Tá ligado? Aqui, a reação da galera é sempre essa, tipo, eu tô sendo lesado, eu tô sendo prejudicado. E sem saber, ou sem se
dar conta de que não tá, irmão. Você respeitar o direito, a liberdade de cada um e conceder o mínimo de igualdade pra qualquer pessoa, você não tá sendo lesado em nada, velho. Você não tá sendo lesado em nada, tá ligado? Ninguém vai chegar na tua casa e vai falar, irmão, sai da tua casa aí que nós vamos botar uma família de baixa renda pra viver aqui dentro. Não vai. Tá ligado? Não vai, isso não vai acontecer. Não é assim que a banda toca. Mas é muito mais fácil você criar narrativas de ódio que vão distanciar a classe social, que vão distanciar a etnia, que vão distanciar a sexualidade, tá ligado? Porque aí você se isola na sua bolha, que é onde é muito mais confortável de viver, tá ligado? Sim. Hoje, por exemplo, se eu falar pra você... As políticas afirmativas muitas vezes acabam criando essas coisas de forma indireta. Uhum. É o caso do sistema de cota. É que é difícil quando a gente entra no lance da cota, Tato, porque eu acho a cota uma situação extremamente necessária quando é bem aplicado. Quando não tem esses caras que ficam, tipo, fazendo foto com fundo mais escuro pra ficar mais, com a pele mais escura. Isso é porque a gente sabe, cara, que a gente sabe que tem muita fraude também. Oi? Falar que obrigatoriamente o sistema é ruim, não é. Mas ele gera desbalanços que são problemáticos ao mesmo tempo. É que você precisa analisar o contexto socioeconômico dessa pessoa, não o contexto pele. Mas você precisa entender, porque às vezes o aluno, ele pode ser um aluno preto, mas de uma família muito bem estruturada, que estudou em boas escolas, ele não precisa de cota. Não, e mesmo que Saca? seja sociocultural, que ele venha numa escola pública, o que garante que ele vai conseguir dar conta do ensino superior? Sim. Acho que tem que ter uma análise melhor. Acho que não pode ser banalizado. Mas, por exemplo, o pessoal reclama do movimento de feminista. Que muda na minha vida as mulheres se reunir pra falar que elas querem mais direito a alguma coisa? Muda o que na minha vida, cara? Não muda nada. Mas aí, por ódio, a galera vem e planta, vai lavar a louça, vai não sei o que, tá faltando coisa, vai passar a roupa. Você fala, porra, velho. Então, quer dizer assim... E geralmente essas pessoas que tendem a atacar os movimentos, eles pensam que só a necessidade dele é real, só ela importa. Então tudo que eu quero pleitear é sério, eu preciso disso. Mas quando eu vejo algum outro grupo brigando por igualdade ou por qualquer outro direito, eu invalido o movimento deles, tá ligado? Ou então usar essas desculpas pífias, né? Tipo, a mulher não pode receber o mesmo que o homem porque ela é engravida. Porra, pera aí, irmão. Vá você ficar com o teu corpo carregando a criança dentro, desregulação hormonal, depois as consequências do próprio parto fisicamente que a mulher sofre, os órgãos se rearranjando dentro do corpo, carregando peso, ficando sensível. Eu queria saber, mano, eu não queria não. Jamais, tá ligado? Eu mesmo não queria. Ei. É a mesma coisa. Fala assim, não, eu não vou contratar pessoas porque elas adoecem. É a mesma coisa, velho. Você sabe o dia que você vai ficar doente? Eu não tenho como controlar se amanhã eu vou acordar gripado, tá ligado? Óbvio, a gravidez existe sim, formas de você controlar, mas é uma condição e a mulher muitas vezes grávida ela vai trabalhar até quase dar à luz, velho. E vai pegar a licença dela ali depois, que é o mínimo do direito da pessoa de criar, de começar pelo menos a criar o próprio filho. Tá ligado? E hoje ainda tem empresas que têm um olhar diferente. A empresa que eu trabalho hoje não é puxando saco não, viu? O pessoal da Neomed lá é de parabéns. A gente hoje tem 3 meses de licença paternidade. Se eu tiver um filho hoje, eles me dão 3 meses. Antes eles davam 6. Mas aí como a gente tem poucas pessoas trabalhando na empresa, 6 começou a ficar puxado. O pessoal, pô, gente, peraí, a gente quer ajudar, mas enquanto a empresa não crescer um pouco mais, 6 não dá, vamos deixar 3zinho ali, tá ligado? Dava licença igual pro pai, ou aqui dá pra mãe. E pra quê? Pra você poder ajudar, pra você ter um momento ali de cuidado na casa e tal. Então isso é um princípio, é o básico, é a humanidade. Você olhar e falar, pô, tem a criança lá, irmão, vai lá, dá atenção, cuida lá, sabe? É aquela coisa, mesmo que você não se importe com os pais, a criança precisa dela. Precisa, e precisa muito. Só que aí o pessoal se incomoda. Ah, não vou contratar mulher. Ou então eu pago menos pra mulher porque ela vai engravidar. Porra, irmão, isso tudo, e a galera às vezes não entende que isso é cultura de ódio. Acham que é só um desequilíbrio social, que é só uma desigualdade. Não é, irmão. Você cria o ódio contra a mulher já desde o momento em que ela nasce mulher, tá ligado? E ó, falando aqui, cara, eu não tenho filha não, vocês dois têm, tá ligado? Vocês dois sabem, vocês um dia podem sentir na pele. É uma parada que eu tenho um filho só, ele já tem 17 anos. E eu falo pra ele, eu canso de falar pra eles, eu falo, velho, se tem alguém nessa vida que pode bater no peito e falar, pô, eu tive privilégio pra caceta, tá aí, irmão.
Nasceu homem, branco, tem família estruturada, pai e mãe dentro de casa, tá ligado? Nunca precisou, passou dificuldade financeira. O cara tá aí, velho. Eu falo, meu irmão, estudou em escola boa, até o ensino médio praticamente estudou em escola particular, agora que não tá mais. Mas porque também, né, quer ser músico, não quer ser engenheiro, então não tem por que pagar R$ 2.000 de escola mais pra ele, tá ligado? Então não precisa mais. Mas é o cara que eu sempre abro o olho dele pra falar, pô, irmão, você tem uma puta vida privilegiada, tá ligado? Sim, sim. É o que eu falo, assim, por exemplo, tem muita coisa boa que. Ó, outro dia desse eu vi um vídeo onde tava, acho que a esposa do cara, o sogro e a sogra. Eles estavam, sei lá, num hotel, que seja. E ele começou a falar assim: pô, levanta a mão aí quem teve o pai e a mãe presente. Não, dá um passo pra frente quem teve o pai e a mãe presente na infância. E aí ela dá o passo. E aí o pai e a mãe já estão parados. Ah, levanta a mão aí quem ganhou o presente em todos os... Dá um passo pra frente quem ganhou o presente em todos os natais. E aí a filha dá mais um passo, o pai e a mãe, tal. E aí vai indo. E aí quando se olha... Isso dentro de uma estrutura familiar, né? Quando você vai olhar, ela deu todos os passos da filha. E o pai deu 20% dos passos. A mãe deu um passo só. Que é dar um passo para frente quem é muito grato pela vida que tem. E a mãe dá um passo. E aí a família se abraça e... Mas por quê? A gente tá falando de uma sociedade atual, né? Agora. E a mãe que veio de uma sociedade para trás, né? Onde era ainda mais difícil, né, cara? Onde a mulher realmente tinha muitos problemas, né? E aí se falou de várias coisas, inclusive do que vocês acabaram de falar e tudo. Isso é um grande exemplo também de como a sociedade também evoluiu, porque a gente tá falando da filha que andou aí vários passos, mais de 20 e poucos anos nas costas aí, né? Então. Que graças a Deus foi o pai e a mãe que estruturou a vida dela e tudo mais, mas também existe também a evolução. O que me deixa muito preocupado e até entrei de gaiato aqui nessa conversa com vocês, senhores, é que de fato, cara, as notícias que vêm por aí deixa, sabe, tá me deixando preocupado demais, cara. Qual é será que a gente tá perdendo esse jogo? Será que essa galera aí, essa comunidade do ódio, né, da maldade tão virando o jogo? Porque não é possível, cara. É que a gente... Cara, eu acho que a humanidade, ela é inerentemente má. Por isso que eu falei que eu tô com o Hobbes. Nós somos inerentemente má. Eu não gosto de ver por esse prisma, tá ligado, Tato? Eu acho que a gente molda pessoas para um comportamento ruim na sociedade. Não, então, aí que tá. Eu acho que nós somos seres inerentemente maus. Pode me chamar de otimista, tá ligado? Pode ter pessoas aqui e ali que fazem atos bons, mas somos inerentemente maus e egoístas. Que é mais fácil e do ponto de vista evolutivo faz mais sentido. Mais sentido, sim. Mas vamos para um caso de comoção, por exemplo, que nem o Andrezão falou agora há pouco do cachorro, do Orelha. Isso só terminar a linha de raciocínio. Opa, pois não. Mas aí o que acontece? Isso não quer dizer que por causa disso nós possamos deixar a coisa andar do jeito que tem andado. Né? Então o que eu quero dizer com isso? Então, para mim o ser humano ele é mau. Ele é egoísta, ele é cruel, mas quando a gente escolhe viver em sociedade, a gente tem que abrir mão de certas coisas em prol desse local. Porque se não vai ser imediatamente bom para mim, vai ser bom a longo prazo. Então, assim, é óbvio que é melhor não parar no farol vermelho e ir direto, porque eu vou chegar mais cedo em casa. Só que quantas coisas eu estou pondo em risco, incluindo a mim mesmo? É óbvio que é melhor, sei lá, cobrar muito mais caro por um serviço, porque eu vou ganhar mais dinheiro, mas o quanto isso vai me impactar de outras formas? Então, quando a gente vive em sociedade, a gente inconscientemente tem que abrir mão do que a gente considera excelente para nós, porque é bom só, né? Mas a gente vive num mundo que ele está se tornando cada vez mais egoísta. Então o cara fala assim: o que é bom para mim é isso. Se o restante não é bom para mim, não me interessa. Isso é bom para mim.
E aí que eu acho que mora o problema, sabe? Não tem mais aquela mão da sociedade que fala assim, opa, não tá dando certo. E aí é onde pode estar morando o problema que a gente está vivendo. Eu entendo o seu ponto de vista, tá? Como eu falei, eu gosto de enxergar por um panorama um pouco mais otimista, porque o que eu acredito, tá? É que, sim, egoísta, a gente sabe, é natural você querer o melhor para si mesmo e não para o outro. Quem não quer, né? Para mim melhor, tudo bem. Muito do que as pessoas não entendem é o conceito de viver em sociedade. E isso talvez tenha sido o que a gente mais perdeu nos últimos tempos, que é o conceito. Antes era uma coisa mais normal do mundo. Lembra? Quem é de família que não era abastada, a gente vai lembrar, por exemplo, eu morava numa rua lá no meu bairro e, por exemplo, um dia eu tava em casa, aí vinha uma vizinha, chamava minha mãe e falava assim, você me empresta 3 ovinhos que eu fui fazendo, não sei o que, acabou lá em casa, depois devolvo, aí você emprestava. Me empresta uma xícara de açúcar, minha mãe ia lá, a vizinha falava, fui fazer um bolo, acabou meu trigo, você me empresta um trigo. Isso é viver em sociedade. Saca? É você poder contar com as pessoas que estão ao seu redor, um ajuda o outro. Isso é sociedade. O bem-estar do coletivo. Muitas vezes, você tem o seu próprio, mas todo mundo estando bem também é legal. Pra mim, esse é o conceito real de sociedade. Talvez isso seja uma das coisas que a gente mais perdeu, que é o individualismo. Hoje, por exemplo, se eu falar pra você que eu conheço as pessoas que são meus vizinhos, eu não conheço. Eu conheço o meu vizinho de lado, que mora na casa exatamente do lado da minha aqui, né? Porque um dia eu estava jogando veneno para minhas formigas ali na frente, para as formigas lá do meu jardim ali na frente, e ele conversou comigo, ele mudou faz pouco tempo, eu acabei batendo um papo com ele, conheci ele, a esposa e tal, mas corriqueiramente. Eu não tenho convívio com as pessoas ao meu redor. Nossa. Hoje, tá ligado? Eu moro num apartamento e todo mundo se odeia aqui, velho. Exatamente, as pessoas elas se acostumaram a viver individualizado, cada um dentro da sua casa e tipo, eu não quero ter contato com os outros. E isso faz a sociedade regredir também, tá ligado? Isso faz a gente como sociedade regredir e perder esse convívio, como eu falei, aquela coisa de, pô, tá todo mundo legal aqui, que seja no meu bairro, você tem uma parcela ali de coisa boa, fala, pô, tá todo mundo bem aqui. A gente se ajuda, a gente tá aqui e tal, não sei o que. Hoje em dia... me lembrou que eu estava ouvindo uma técnica da escola, do trabalho onde eu estou conversando, contando que quando eles vão fazer poda, essas coisas, o lugar que ela mais gosta de ir é nas comunidades. Porque ela falou assim, nos bairros de rico, o cara não te abre nem para te dar um copo d'água. Não. Sim. Na comunidade, o cara te traz bolinho de chuva, café, chama para almoçar. Porque ele tem uma ação conjunta daquela sociedade. Não é? Então, ainda existem, por mais e assim, em lugares em que muitas vezes a gente nem espera, como você falou, dentro das comunidades, pessoas que ainda sabem viver em sociedade. E isso me faz entender que não necessariamente as pessoas são ruins, as pessoas estão vivendo um momento ruim agora, porque era melhor. Eu lembro que era melhor do que é agora. A gente sempre teve o idiota, a gente sempre teve o espalhador do ódio, mas esse cara era e agora ele tá se juntando com outra galera, só que ele vai ganhando voz e vai ganhando espaço e achando outras pessoas que têm o mesmo pensamento retardado que ele. E isso vai virando uma coisa normal e a gente vai olhando aquilo e passa a ser visto como se a gente tivesse errado de falar que, pô, eu não quero que as pessoas tenham mais armas, eu quero que as pessoas tenham mais direito a estudar, tá ligado? Eu não quero que as pessoas se matem, eu quero que as pessoas aprendam. Eu quero que a educação tenha qualidade, eu quero que o hospital tenha qualidade. Eu não quero ter direito a fazer o que eu quiser porque eu tenho uma arma e vou ficar ameaçando as pessoas na rua. Então. Mas muita gente hoje pensa que esse é o correto, tá ligado? Problema quando essa galera começa a chegar ao poder. É isso, Andrezão. Eu nem quero enviesar o papo politicamente, tá ligado? Pra dizer, mas é política. Porque hoje a gente vive um momento extremamente delicado, principalmente no Brasil, com essa falácia de direita e esquerda que a gente vive, que é uma ilusão que serve pra iludir o povo, porque, cara, não é real, a gente sabe que não é real. Entre eles. Irmão, entre eles é tudo legal. Só que assim. Tá se matando, eles estão negociando trabalhar 3 dias. Aumentar salário e trabalhar 3 dias por semana pra folgar 1. Então, assim, a gente vive envolto nisso. Só que o que me causa a estranheza e o que me deixa chocado
é ver as pessoas comprando o discurso do ódio, o discurso de tem que matar o diferente, Exato. a gente tem que dar um jeito, a gente não pode, a gente tem que se sobrepujar, a gente tem que, o pobre não tem mais direito a voto, porque o pobre não deveria votar, porque se ele não tem dinheiro, se ele não tem condição pra gerir a vida dele, ele não pode escolher o destino de um país. Eu olho e falo assim, meu irmão, peraí, em vez da gente pensar em melhorar a vida das pessoas, a gente tá pensando em voltar a sobrepujar e segregar pessoas, tá ligado? Mas, a galera já parou pra pensar que já viu os índices escolares, principalmente no Nordeste, mano, da galera? Não, André, a gente Já- vai falar de Nordeste, né? a gente tem que falar também de duas realidades muito grandes, mano, porque de diferentes, aliás, porque se você for pegar as capitais no Nordeste, as capitais, eu falo Fortaleza, eu falo Alagoas, nas capitais do Nordeste, a gente tem as maiores notas dos alunos. E aí, sobre isso que eu tô quando falando. você vai olhar o sertão, você vai ver que a galera que puxa pra baixo é a galera que não tem acesso a nada, irmão. Do Que mesmo mora lá jeito nos que- lugares fudidos, que não tem acesso muitas vezes a exato. energia elétrica Mas ainda, todos tá os ligado? interiores são Até assim. nesse sentido não é mais assim, não, viu? Ainda é, Tato. Ô, Não é. Pior que não é. A cidade com mais alto IMDB, IDM, não lembro agora o nome, é uma cidade do interior do Ceará. Não, mas eu digo as cidades de interior, aquelas que são sertão muito isolado. Que a galera que ainda mal tem acesso à água, mal tem acesso à energia elétrica, mal tem acesso à internet, tá ligado? Assim, hoje estão na Amazônia. Sim. Na Amazônia, norte do país. Porque tem várias questões ligadas, inclusive a dificuldade para você chegar lá. Inclusive, a dificuldade. Ainda hoje, para você chegar em Manaus, é um parto, velho. Dependendo da época do ano, você não chega de carro em Manaus. Exatamente. Então, assim, o Brasil é muito grande, tem várias. Mas se a gente for pôr na escala, onde está o pior ensino hoje é sul-sudeste. É sul e sudeste. É onde tá a bolha da ignorância, Entende? tá ligado? É onde a isso galera mesmo. que tá aqui tá achando que quem tá ferrando o país é quem tá de fora. A galera ainda tá vivendo os barões do café, Caio. Meu amigo. Ah, Agora, só pra eu terminar de estruturar aquele raciocínio que eu tava trazendo agora, pra arrematar. Por que, Tato, eu falo pra você que ainda eu consigo pensar que as pessoas não são más? Porque em casos de grande comoção, a gente ainda vê um pingo de humanidade, de senso de justiça, de pessoas se unindo em prol de, pô, quem errou tem que pagar. Essas Mas será coisas que não a podem corrupção acontecer. é moda, o Caio? Pô, mas que seja, a movimentação, ela gira em prol do bem. Aí você fala, pô, existe um ponto de convergência que é de coisa boa. Não querendo matar ninguém, não, tá ligado? Tem que punir. Errou, a gente tem que punir. Ah, eu acho errado demais quando eu vejo lá, porque fulano cometeu crime, tem que matar, tem que fazer não sei o que. Eu falo, não tem, a gente tem que punir, a pessoa tem que pagar pelo erro dela, tem que sofrer uma punição e ser ressocializado. Esse é o real da coisa, tá ligado? Só que hoje em dia... Acho que não dá pra ressocializar, não. É mais porque hoje a gente vive num país onde não tem como ressocializar um preso, a cadeia... Eu não tô falando todo crime. Eu acho que o nosso sistema prisional é uma vergonha como um todo. Não tem como ressocializar, o cara vai pra cadeia, é dominado por facção, ou ele entra na facção, ou ele não sai mais da cadeia. E assim, né? Você bota o cara lá, como já dizia a vovozinha, Vazia, cabeça de cabeça oficina do vazia. diabo. Então, assim, o cara fica fazendo porra nenhuma durante anos, né? É óbvio que ele não vai sair lá de dentro ressocializado, Não. né? Agora, eu acho que o certo o cara foi preso, ele tem que trabalhar de segunda a sexta, Sim, Tato, eu acho. tem que ter salário. Tem que Na hora ter. que ele sair, ele fala assim, tudo bem, ó, juntei um dinheirinho enquanto estava preso, e agora eu posso tentar uma vida de gente. E pagou o crime, ninguém tem nem que saber que você cometeu. Exatamente. Mas é isso que eu tô falando pra você. Só que as pessoas Contudo, querem o isso eu morto. não acho que aplica a todos os crimes, não, cara. Beleza, aí a gente trabalha penas diferentes e castigos diferentes pra crimes diferentes. Eu Exatamente. falo Agora, todo mundo virar e falar, não, porque tem que matar, tem que pegar, tem que fazer não sei o quê. Aí é vírgula, porque aí até o preso ser meu pai. Porque aí quando o preso é meu pai, aí ele não pode dormir do lado de uma cela por causa do ar-condicionado, que ele não dorme de noite. Aí ele tá sendo torturado, tá ligado? Você falou que você não ia Eu não vou enveredar pra esse politizar, lado. eu não vou politizar, eu só tô dando eu tô dando um exemplo. Tá politizando meu podcast, Eu não tô politizando, eu tô dando um exemplo, André. Eu só tô falando que, tipo assim, o preso tem que morrer até o preso ser meu Por pai. acaso seu pai tem problema de soluço, não é não? Não, tá ligado? Aí se meu pai soluçar também, aí não pode ele ser preso porque é tortura. Aí não importa se ele cometeu um crime, ele não pode ser preso, porque ele é idoso.
Ele tem soluço e ele não dorme por causa do ar-condicionado. Mas Então, o discurso é isso só que eu muda falo, quando mano. é contra você. Foi o que eu falei do lance do ódio. Quando eu vou falar alguma besteira, alguma idiotice, primeiro eu penso, quem eu vou afetar falando essa merda? Porque pode ser alguém da minha família, tá ligado? E não adianta falar que nunca vai acontecer, porque nada garante. Porra, se não. Oh, se garante, né, cara? Tá ligado? A ironia é uma vadia, velho. Aí é Essa onde eu a falo grande pra você. verdade. Aí quando as pessoas se juntam pra querer justiça pelo motivo certo ou numa comoção de solidariedade, como muitas vezes aconteceu aqui, a gente teve tragédia no Rio Grande do Sul. O Brasil se mobilizou pra solidariedade, pra ajudar os caras. Então eu Sim. consigo ainda olhar e falar, pô, as pessoas. Pode ser que a gente esteja vivendo um momento de muita coisa ruim, mas no âmago da pessoa eu não consigo acreditar que seja todo mundo ruim, Eu tá acho que a ligado? parte da solidariedade que aparece advém de uma necessidade de aparecer. De falar assim, nossa, olha só, Talvez, cara. eu sou muito legal, olha só o que eu tô fazendo para ajudar essas pessoas que estão no problema. Mas tem Aí- muita gente boa que quer ajudar por ajudar. tá Que ligado? ajuda por ajudar. Larga tudo que tá fazendo e vai ajudar, cara. Eu diria que é o menor número. Sei lá. A maior parte tem tá ganhando alguma coisa. Eu prefiro ainda acreditar que por demonstrações assim a gente ainda tem solidariedade como uma característica boa e que prova que nem todo mundo é ruim assim, tá ligado? Eu acho que a gente se deixa muito levar pelo fervor da raiva e pelo fervor do ódio. Eu acredito que é comum a gente ver isso acontecer, mas eu não acredito que as pessoas tenham isso como raiz, tá ligado? E outra coisa, a nossa lei, ela não é uma lei justa. Qual lei que é? Qual que é a lei? É o nosso sistema de legislativo. Na verdade, Vamos analisar os bois. Os 4 monstrinhos lá que mataram o cachorro. sim. Se fosse 4 moleque preto, pobre, Estavam tudo já Fudido. ferrado. tudo na FEBEM já. Pra começar é o seguinte, se fosse 4 moleque pobre, num bairro pobre, esse cachorro nunca ia aparecer. Não, porque ninguém ia dar a mínima. Ninguém ia dar a mínima. Porque isso Já deve começa por aí. acontecer à torta Se fosse direito isso e na ninguém dá a mínima. periferia do É. Rio, de São Paulo, de Belo Horizonte, qualquer lugar, velho. Vários cachorros orelhas morrem quase toda semana pelo Brasil afora. Sem Por dúvida. alguma maldade, algum motorista que atropela e deixa o cachorro lá, o gato, o que quer que seja. O grande fato é que isso aconteceu e chamou atenção num lugar e foi feito por 4 playboy, velho. É isso. A realidade é essa. E você quer ver uma coisa? Isso que você falou é tão verdade, porque assim, André, a minha avó, onde minha avó morava, onde minha mãe mora hoje, sempre foi bairro classe média baixa, vamos dizer, bairro pobre. Tá? E durante toda a minha infância, o terreno na frente da casa da minha avó, hoje é um prédio, era um terrenão de macumba que morava uma tiazinha lá. E assim, ela matava animais com altos graus de atrocidade, assim, sabe? Tipo, prender o bicho e deixar o bicho sofrendo dias amarrado numa árvore enorme que tinha ali. E entre outras muitas coisas. Nunca ninguém falou nada, nunca ninguém fez nada. Porque aí faz parte do ritual da religião, da fé de cada um, né? Digamos assim. O que pra mim também não justifica fazer isso. Tinha um monte de cara por lá que, sei lá, comprava cachorro, o cachorro começava a crescer. Isso é uma coisa que você via muito na cidade interior, talvez vocês ainda vejam, não sei se ainda tem. O cara vai passear com o cachorro corrente no pescoço e um pedaço de pau. O cachorro, pra onde ele olha, ele dá uma paulada. Isso Graças aqui acontece a Deus direto. eu não vejo, não. Aqui, graças a Deus, não. Na minha cidade, a galera passeia. Isso aqui é uma coisa que eu sempre tentei entender. Por que a galera tá com cabo de vassoura do lado? O cachorro andando em paz. Quantas caibradas esse cachorro já não tomou, velho? Tá ligado? O cachorro andar de boa. Aí pra que ter o bicho, né? Aí é o que eu falo. Então, é o que eu tô falando. Por exemplo, gente, ó, você aí da poltrona, eu não tô desvalidando não todos esses protestos, todas essas coisas, eu acho que tem que acontecer mesmo. Acho que essas coisas, elas têm que ser escancaradas. Todo mundo tem que ficar indignado mesmo. Mas todo mundo tem que ficar indignado em todo lugar. Não é só num fato isolado. Tem que ser em todo lugar, mano. Ah, Entendeu? com certeza, porque A você se toda indigna por causa do cachorro que os Playboy mataram lá e aí todo mundo fazia o forfé, tá,
é legal, é o que eu falei, é válido, a gente precisa de demonstrações assim de que queremos justiça e coisa certa. Mas quando estão fazendo desgraça lá na rede social e destilando discurso de ódio e falando absurdos que vêm, muitas vezes de quem não deveria falar, porque são pessoas, figuras públicas, político ou gente com influência, aí tem gente batendo palma. Caio, eu vou contar uma história aqui. Tá ligado? Em breve. Artista, político, jogador de futebol, aí vai lá, destila ódio, Exato. fala a merda que foi, tá todo mundo batendo palma. Não, eu mostrar como é que é a nossa sociedade no nu e no cru. Só se for no seu cru, mano, no meu não. Nua e crua, vamos lá, né? Na pandemia, todos nós passamos um período muito, muito ruim, né? E na época eu morava no bairro do Belenzinho, em São Paulo, aí, Zona Leste, comecinho da Zona Leste. Um bairro até que bom, razoavelmente bom. E a minha filha estudava numa escola particular. E como, obviamente, caiu dinheiro, caiu a grana de todo mundo, a gente teve que tirar ela da escola para ir para outro lugar e tal. Enfim, a gente tava todo mundo muito perdido, né? E foi uma das primeiras vezes que eu saí de casa, antes da Ana ter Covid. Minha esposa teve Covid na época onde não tinha vacina, não teve nada. A gente passou um baita perrengue com isso daí. Senhores, eu tive que sair porque a Isabela tinha que tomar uma vacina e nós tínhamos que passar lá e retirar. Tinha que ir na escola, na bendita escola, assinar uma documentação, senão ia tomar uma trolha de quase 7 mil reais aí, que a escola tava querendo executar a gente. No nosso caminho, entre o posto e a escola, tinha um restaurante e um pão de açúcar, certo? Na frente do pão de açúcar tinha um rapaz, notoriamente um rapaz em situação de rua, e notoriamente ele tinha algum problema mental, assim, sabe? Tinha alguma deficiência. Dava pra perceber, era nítido. E ele tava abrindo lixo e comendo lixo. E as pessoas estavam no restaurante comendo e as outras pessoas estavam saindo do mercado e atravessando a rua como se fosse nada. O cara tava ali na frente de todo mundo, cara. E eu passei com a minha família e a minha esposa se assustou com o cara comendo lixo. Ela meio que me puxou assim, como se o cara tipo fosse um animal selvagem, você tá entendendo? E naquele momento eu falei, caralho, até na minha casa tá rolando essa parada. Então, quando a gente passou na escola, que a gente voltou pro posto, eu falei pra Ana, leva, porque eu não consigo. Pra mim não dá. E aí eu voltei. E peguei o rapaz e conversei com ele e tudo mais, e atravessei a rua e falei pro cara, de máscara, meu, faz uma marmita pro cara, que falei pra ele, você tá comendo lixo. E ele mal conseguia falar comigo, você tá entendendo o que eu tô falando? O cara tinha realmente um problema e tal. Tem um estudo que eu li um tempo atrás, André, que fala justamente sobre isso, que se chama invisibilidade social, tá ligado? Exato, Caião. O pior é a minha revolta, quando eu cheguei no barzinho, o barzinho tava lotado. E aí uma pessoa lá dentro virou e falou assim, porra, bacana essa sua atitude, hein, meu? Você tá entendendo o que eu tô falando? Porra, o cara tava comendo, consumindo farofa e falou assim, porra, bacana a sua atitude. Cara, aquilo pra mim não é atitude nenhuma, cara. Isso aí, a gente tem que fazer essa porra. É básico, tá ligado? A gente tem que agir, cara. Você não pode tá comendo e olhando e vendo uma pessoa abrindo um lixo na sua frente e você não fazer porra nenhuma, você simplesmente dá mais uma garfada. É isso que a nossa sociedade tá acontecendo. Achar que tá tudo normal, tá ligado? Você entende? Achar que tá tudo... As mesmas pessoas que estavam vendo, aquelas pessoas que estavam indo no mercado e saindo e desviando daquele cara, elas estavam entrando na internet e falando com as outras, meu Deus, tá tudo muito ruim, a gente tem que se ajudar. Ela acabou de negar ajuda pra uma pessoa que tá de fato precisando, tá ligado? Eu não levei esse cara pra minha casa, dei banho, eu só paguei uma marmita pro cara e um suco. Ainda falei pro cara e falei assim, ó, meu, faz um suco reforçado aí pro rapaz. E ainda fiz o cara abrir o banheiro dele pro cara lavar a mão dele, porque ele tava comendo no lixo, tá ligado? Tava mexendo no lixo. Pois é, meu amigo, pois é. E ele não quis comer dentro do estabelecimento, cara. Ele sentou no meio fio.
pra comer lá. Ele não queria entrar, mano. Ele falou, não quero, não quero. E a gente deu uma marmita pra ele ali e ele comeu ali e tal, com uma colherzinha de plástico. E eu fui embora pra minha casa, cheguei em casa, eu chorei, brother. Mas não foi pela situação do cara. Mas Foi pelo arredor, assim, e falar pra minha esposa, a gente não pode permitir esse tipo de coisa. Então, você aí da poltrona, que tá super indignado com o cachorro, não é esse cachorro não, mano. É todos, tá ligado? É todos os cachorros. É você tá no meio da rua e você vê um bicho machucado, não é simplesmente você ignorar e passar e deixa o bicho lá, mano. Alguém vai fazer alguma coisa. Não, mano. Tá ligado? É sobre isso. Eu acho que é assim que a gente começa a quebrar essa corrente. É aquela coisa que você vê o cara fala uma groselha de tipo, a gente tem que subir a porra de um muro. O Iapoca é o Chuí, tá ligado? Pra ninguém pular o muro. Não, meu irmão, o mundo não é assim, tá ligado? meu amigo. Aí, André, a gente tem que pensar que não tem que ser só pelo cachorro, tem que ser pelas pessoas como você fez, tá ligado? De ter o olhar pro próximo, porque é isso. Só que pras pessoas, quem tá na rua é vagabundo. Quem tá na rua é drogado. Muitas vezes a gente sabe que as pessoas em situação de rua, elas são dependentes químicos, sim, tá ligado? Mas a gente não procura entender o que levou a pessoa até lá. A gente joga eles todos no mesmo balaio. Existe sim cara que se enterrou na droga sem motivo, que entrou pela curtição e foi se afundando e ficou. Tem gente que usa droga pra fugir da realidade. Tem gente que começou a usar droga depois que já estava em situação de rua, porque tá na rua, o cara não tem outra, sei lá, alternativa pra sair dessa... Na mente dele de sair dessa situação do que o álcool, do que a droga, saca? E a gente não pode rotular tudo como se fosse o mesmo balaio. Tem pesos e pesos diferentes. Mas é mais fácil eu chegar e fazer de conta que as pessoas não existem, ou então fazer que nenhum prefeito de uma outra cidade, da qual vem sendo muito falada, né? E manda de volta. Opa, chegou na minha rodoviária aqui, você tá fazendo o que aqui? Você é da onde? Você quer fazer o que aqui? Não, não vai ficar aqui. Isso é da minha cidade. Isso é higienização, onde eu moro. Tá ligado? Você limpa a cidade tirando o problema dela e empurrando pra outro. Fala, tá aqui, ó. Você não, aqui não é meu problema. Não, eu não quero esse problema aqui. Não, é o filme do Cidade de Deus, que os caras mataram e aí vamos jogar o corpo aonde? Entende? Vamos jogar o corpo aonde? É exatamente isso, sabe? A cultura pop mostra isso pra gente. E olha que coisa magnífica. Todos os filmes brasileiros de grandes relevâncias pra fora mostram realidades extremamente que batem na nossa cara aqui. Meu filho, olha aqui, ó. Aconteceu, tá acontecendo, vai acontecer. E a galera, tipo, bate palma, é o Oscar, vamos lá e tal. Mas não entende o que tá sendo falado lá, tá ligado? É uma fala que eu vi do Pimenta, não sei se vocês conhecem o João Pimenta, que o pessoal vira e fala assim... Ele tava fazendo uma analogia do BBB. Mano, na moral, eu nem manjo nada de BBB, tá ligado? Não manjo. Mas isso que eu falo, é o lance da cultura, dessa cultura que a gente tá falando, né? Tá meio que metendo pau. Mas apareceu um fato lá do tal de lance de BBB, que tinha um cara lá que tava defendendo um playboy, tava xingando o outro playboy, tá ligado? E aí o cara começou a virar e falar e falar com o outro rapaz lá, e aí o cara virou pra ele e falou, e o cara citou Racionais, alguma coisa assim, né? E ele vira e fala assim: Playboy não é dinheiro, é atitude, tá ligado? Playboy é atitude. É a sua atitude. Playboy não é dinheiro, é sua atitude. E aí ele cata e sai. E aí o Pimenta vira e fala assim: porra, é foda, né, mano? O cara tá defendendo de fato. O cara tá defendendo Playboy. Mas o cara foi rap pra caralho na fala dele. Porque Playboy não é dinheiro, é atitude. Mas ele tá defendendo um Playboy de outro Playboy. É uma situação extremamente bizarra, né? E aí a gente tá falando. E aí o cara tá. E ele fez uma analogia, por exemplo, do diretor do filme do Agente Secreto agora, que é um playboy, é um fato, é um cara que
Me fugiu o nome agora, o diretor do Agente Secreto. Não, não é o Kleber Mendonça, né? É isso mesmo. É o Kleber Mendonça? Kleber Mendonça, É. é ele mesmo. É um puta playboy. Sim. E ele fez analogia com o outro playboy que é o dono do banco que tá sendo... né? Tá sendo... O Daniel Vorcaro. Daniel Vorcaro. E aí ele fala assim, só que um playboy, ele pega o dinheiro dele e vai fazer filme nacional. E o outro playboy faz um esquema de pirâmide faz um gigante, tá esquema ligado? de pirâmide gigante. Então é isso, cara. Esse é o tipo de atitude que a gente tem que estar colocando. Independente da onde você tá, cara, dá pra fazer o bem, tipo, você não precisa ser um cuzão, tá ligado? Esse é um mantra que eu tenho pros meus sobrinhos, que hoje eu posso falar mais abertamente. Porra, não seja um cuzão, brother. É só não ser um cuzão, mano. Eu vou trazer um ponto com base nisso que você falou, André, mas também dando uma repassada na parada que o Tato disse. A lei no Brasil, Tato, o nosso Código Civil, ele é maravilhoso. Ele é referência para vários outros países, inclusive. Não, eu ia falar pra você, o nosso Código Civil ele é maravilhoso, cara. Tem lei para tudo ali é escrito, é maravilhoso, tem as situações perfeitas. O problema é quem aplica a lei. O problema é quem faz a vistoria da aplicação da lei. O problema é quem paga, dificilmente tem a lei aplicada nele. Claro. Sacou? Porque eles derrubam ou eles pagam uma multa. Esses dias eu até vi eu não lembro de quem é a frase, mas que diz que se a punição pro crime for uma multa, ele só é punição para quem é pobre. Saca? Porque pro rico, dane-se, ele tem dinheiro, pra ele não vai fazer diferença. Não vai. Sacou? Então a nossa lei, ela é ótima. O nosso Código Civil é maravilhoso. O problema é quem aplica, o problema é quem fiscaliza, o problema é quem julga, tá ligado? Que aí são os caras que estão no bolso de outras pessoas e aí ferram a cadeia toda da coisa, que não era pra ser assim. Se a gente tivesse seriedade, ética, de verdade, seria maravilhoso. O Brasil era pra ser um país excepcional em termos de justiça, tá ligado? Porque o nosso código é foda, é foda. E aí entra um caso recente, já que a gente já falou do Orelha, vamos falar do grandíssimo. Eu acho que não precisa censurar não o nome, porque é público, tem matéria sobre isso toda hora, que é o caso Pedro Turra, que é o Playboy, como o André falou, o Playboy, um pilotinho de corrida aí, Playboy, colecionador de carro, moleque que faz vídeo infringindo lei de trânsito à torta e à direito, com carros de luxo, que fez outros vídeos, inclusive, agredindo pessoas, e que ele agrediu um menor de idade agora e esse menino tá em coma. Depois de tudo que esse cara fez, tudo que esse Playboy fez, obviamente ele tá preso preventivamente. Óbvio, né? Ele tem que ser preso. Ele é reincidente no crime e ele ainda tem coragem de filmar e compartilhar as coisas que ele faz, as atrocidades que ele faz. Tão certo de que a lei não vai ser aplicada para ele porque ele tem grana. Ele tá tranquilo em publicar os crimes que ele comete, tá ligado? E aí tem o advogado do Pedro Turra, que teve a cara de pau de dar uma entrevista falando que ele sofre o preconceito de estar preso nesse momento por pressão, porque ele é um jovem branco de classe média e que a lei favorece no Brasil quem é pobre, quem é preto, quem não tem instrução. E estão criando ódio contra ele por ele ser um menino de família, branco. Meu amigo, e de família considerada classe média, como o próprio advogado diz. Classe média não, né? Porque classe média não é piloto e não tem dinheiro pra estar comprando Porsche, Ferrari, essas coisas todas. Até onde eu saiba, a classe média não tá nessa bala toda não, tá ligado? Mas esse é o retrato que a gente vive. Mas por que esse retrato tá acontecendo? Por causa de várias validações de gente que faz atrocidade muito maior. Distorção de valor, André. Entendeu? E aí você começa a distorcer valores. É sobre isso que a gente tem que se preocupar. Acho que o maior problema hoje dessa sociedade atual é a distorção de valores. É o lance de vamos subir muro, vão me roubar, ou eu vou pegar uma doença, ou o cara, ele tá na rua porque quer. Ninguém tá na rua porque quer, não. Ou brother. Quem não é igual a mim é meu inimigo, que exatamente, é o que a gente mais vê hoje. Não é igual a mim. Ou como é que o cara vira e vai defender, vai falar sobre racismo e vai falar que o povo foi escravizado só porque ele era negro? Não, porra.
Os caras não ligavam pra cor, não, velho. Os caras estavam querendo saber. Os caras Vai dar lucro? A pergunta era essa, vai dar lucro? Eles são perversos, gente perversa, velho. Gente perversa. É óbvio que a gente não pode negar toda a atrocidade que aconteceu. E negar é não deixar isso acontecer de novo. E como é que pode você, há 2 anos atrás, mais ou menos, quando é que não, 2 anos nada, já vai para 5 anos, todo aquele movimento de vidas negras importam que aconteceu nos Estados Unidos, aqueles absurdos acontecerem nessa atualidade, a gente tá falando 2020. Um pouquinho anterior o Black coisa. Lives Matter. Oi? É um pouquinho anterior. Um pouquinho anterior. O Black Lives Matter. É, pouquinho É 2020? Eu acho que ainda É chama antes, tá? É 2000. antes, André. 2020. É Hã? antes, eu acho. Eu acho que o forte do movimento é dos anos 2020. Então, é o que eu Aí- tô falando, foi em 2020. Não, porque aí o babaca, que é o que eu falei, aí o cara que destila ódio, ele vai lá e fala, não, porque vocês estão protegendo como se só a vida de negros importasse, todas as vidas importam. Só que a polícia não me bate quando me acha na rua, sem Lógico saber que se eu tô não, errado, mano. tá ligado? Gente, vamos fazer um índice. Ninguém faz Aí- piadinha comigo por causa da cor da minha pele. Exato, cara. de Eu não, quantos- ninguém E vai é aquela atirar em coisa, né? mim achando que eu sou suspeito de nada, sem antes ter muita certeza de que eu fiz alguma coisa errada, tá ligado? Mano, quantas vezes... Olha, sobra pra todo mundo. Porque o Black Pois é. Lives Matter começa por causa da violência policial contra negros. Quem é que tá apoiando agora mesmo nos Estados Unidos? Todos os imigrantes. Todos os imigrantes. Que, O e aí, esse ICE é um tá outro aí, ponto o- que a gente tem que chegar. Você Sim, entendeu? Olha o que tá acontecendo, gente. Tem gente morrendo só porque ele não nasceu nos Estados Unidos. Não, Não, e quem como morreu é se nos todo Estados Unidos. mundo não fosse imigrante nos Estados Unidos, né? Porque até onde eu saiba, se você não é um nativo americano, você é um imigrante, não importa em qual momento da história, mas você é um imigrante. Até um Pô, nativo é uma- você é um imigrante, né? Oi? Até um nativo, em última instância, é o Sim. imigrante. Gente, o Trump é um imigrante. Se você for puxar a árvore genealógica desse filho da puta. Claro que é, velho. Entendeu? É muita ignorância, cara. É muita burrice. Então, ou seja, é o nativo americano mesmo. É o. Sei lá como é que chama, uma tribo famosa lá, os Apaches. É. Esses. Só vai Mohawks, sobrar rapaz, eles. sei lá. Só vai sobrar eles lá, tá ligado? Então, você que tá. De novo, é o que eu tô falando. Começa esse negócio. Ah, para você ser americano, você tem que estar mais de 200 anos na América. Ah, você tem que estar mais de 300, mais de 1000. Vai chegar um ponto que você pode falar assim, não tem ninguém nativo das Américas. Porque não tem. Exato. O ser humano vem todo da África. Pois Cara, os é. americanos é a mesma coisa que o Caio falou sobre. Tem que botar bandido na cadeia e matar. Não, pera aí, mas meu pai é idoso e ele tem problema de soluço. Aí tá foda. Sacou? É Tá até aí chegar tá na foda. minha família. Aí tá foda, né? É. Aí tá foda. É o Trump lá com o Epstein, né? Pô, gente, peraí. não conheço. Nunca vi. Não. Hoje eu vi uma matéria muito boa que diz que o nome Donald Trump é citado nos Epstein Files lá mais vezes do que o nome do Harry Potter em toda a saga Harry Potter, tá ligado? Você tá entendendo? É só isso. Só isso. Então, Tá tipo, ligado? o que me deixa maluco é que, tipo, os perversos hoje estão em lugares onde eles não deveriam estar. Aonde a humanidade já viu esse tipo de gente em lugares assim, e a gente viu o que aconteceu. Ô André, veja bem. Fazendo um comparativo aqui, hein? Vamos lá e você vai me dizer qual dos três. Quem das três personalidades é? Se é uma personalidade alemã, se é uma personalidade americana ou se é uma personalidade brasileira, tá bom? Eu não vou dizer quem é quem. Eita, Mas mano. vamos lá, e você me diz quem dos três você Tira a acha que roleta é. aí, Caião, Quem por dos três favor. você acha que é? Controle da população com base em discurso nacionalista. Eita. Essa é fácil, os três. Ah, legal, Tato, muito bom. Ponto para os Boa, três. tirou. Ponto. Controle da população com base em discurso de ideologia religiosa. Porra, os três. Tiro De novo, cara. Manipulação de população com base em discurso de ódio contra a minoria. Porra, Essa é pelo fácil. amor de Deus. É? Quem dos três você acha? É um brasileiro, um alemão ou um americano? Alternativa D, todo mundo. Ah, Todo mundo. sacou? Meu irmão, a gente vê esta merda se repetindo nos discursos
desde sempre para quem quer manipular a galera. O lance do Deus, Pátria e Família, que aqui no Brasil é Deus, Pátria e Família, mas nos outros países é a mesma coisa, tá ligado? Ele começa assim, irmão. Aí começa, não, porque a gente precisa se fortalecer como nação. Aí agora eu preciso tirar o imigrante, porque o imigrante é o ruim aqui. O imigrante Caça as é drogas, vamos caçar as drogas. Não, Opa, chama a o petróleo gente aqui, só vai chama o tirar o petróleo. imigrante que tá aqui criminoso, tá? Só vamos pegar os criminosos. Caralho. Ah, beleza. Não, mas agora a gente só vai pegar o imigrante que tá aqui ilegal. Aí vamos caçar o ilegal, beleza. Não, agora a gente só vai pegar o imigrante que tá aqui há menos de 5 anos, tá ligado? A corda só vai esticando, irmão, até chegar o momento que não sobrou ninguém. Me escapou o nome de um cara que viralizou, que ele é imigrante há um tempão lá nos Estados Unidos. Puta, me escapou. Caio, vê se você acha O que apoiava o Trump e foi pego essa aí. Apoiava semana. o Trump e ele virou e falou assim, ó, aqui só tem imigrante, quem tá sendo preso é todo mundo fora da lei. Ai, Esse cara. idiota acabou Porra. de ser preso. Esse é o maior exemplo de que o karma, ele não falha, tá ligado? Puta, eu esqueci o nome desse imbecil, mas eu vou achar aqui agora, ó. Ao monte de vivo, hein? Oi, Tato. Que horas essa situação? Cara, ele era o primeiro brasileiro, olha lá, é o Júnior Pena. Júnior Pena. Ele era o cara que apoiava o Trump lá e falava, não, porque é só o imigrante legal, é só os arruaceiros, é blá 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 blá. Ele fazia vídeo mostrando o padrão de vida americano e o ICE pegou ele essa semana. Exato. É o E aí? Olavo de Carvalho novo, né? É que o Olavo tá sem palavras nesse momento pra fazer qualquer tipo de declaração. Tá ligado? Você entende, cara? Tipo, pô, como é que você valida uma pessoa assim? Sabe? Como é que a gente vai validar essas coisas? É o cara virar e falar assim, vai lá, meu povo, quebra tudo lá, estoura tudo. E pegar um voo pra Miami, tá ligado? Gente, porra, esse cara que tá falando pra você, vamos quebrar tudo, esse cara tem que estar na sua frente lá junto. Vamos lá, porra. Esse cara tem que ser o William Wallace da sua vida. Pois é. Ele tem que estar na frente com a cara pintada e falando, espere, é agora, vamos. Se esse cara não é o William Wallace, que tá na sua frente com a cara pintada, usando um kilt, vaza, malandro. Esse maluco tá Só- te enrolando. Só que. Ah, aqui, ó, André, achei a maravilhosa a frase de Júnior Pena, hein? Abre aspas. Ele vai deportar o pessoal que estiver irregular aqui. Os bandidos que estiverem irregular. As pessoas que estão fazendo coisa errada. Você acha que ele vai deportar quem tá querendo ajudar o país? De jeito nenhum. Fecha aspas. Não é fechar aspas, não, velho. Tá ligado? Fecha as celas. Cara, é muito ironia. É exatamente esse o discurso. Só que outro negócio que eu achei super bacana também, comecei a ver agora e acompanhar vários movimentos dos próprios americanos batendo de frente com o ICE e dizendo não, a gente não vai mais aceitar, cara. Passou, acabou, deu todo o limite. Se você jogar hoje em qualquer IA e falar, trace um paralelo pra mim entre o ICE e a Gestapo, é a mesma merda. É a mesma merda. Tá Eu ligado? sei, Caio, mas aí é guerra civil, brother. E os caras não vão fazer guerra civil. Não vão porque ele vai começar a recuar como ele fez agora e tirou o ICE de Minnesota, se não me engano. Que ele teve que tirar. Porque a galera falou, meu irmão, a gente não quer mais, a gente não vai mais aceitar essa merda aqui, tá ligado? Cara, eu não sei se ele vai recuar por muito tempo. Como eu sempre falo, eu tenho esperança que seja verdade, que ele tá com demência e que ele morra nos próximos 3 meses. Poxa, Deus quebra essa pra nós. Brincadeira. Oi? Eu falei, Hoje- Olha a cultura do ódio. Poxa, Nós, não, mas esse não é ódio, não. Esse aí é o justificável pela humanidade, tá ligado? Você fala, pô, eu preciso ajudar a humanidade, mano. Então, Deus quebra essa pra nós, tá ligado? Podia mas cair o ponto- raio lá, né, também na Casa Branca. Eu já ouvi teorias que falam que acham que ele tá forçando de propósito a guerra civil. Eu acho também. Porque com a guerra civil ele pode suspender os direitos civis de vez, ele não precisa mais E aí concorrer. acabou, irmão, é. Cara, mas é foda. O que me deixa assim é que eu sempre falo, é que quem tem que se ajudar é a própria sociedade, né? Somos nós mesmos, somos todas as pessoas. E ter os exemplos, assim, por exemplo, eu vejo aqui, politicamente falando, que filho do um desses caras que foi citado aí pode concorrer
E eu tenho um medo real que esse cara possa ganhar, velho. Pelo amor de Deus, velho. É Você entende? difícil a gente pensar nessas E coisas. aí o problema é que é um cara novo, entende? É um cara, não é um cara igual o Trump da vida, com 80 anos, já tá com o pé na cova, velho. Tipo, você tá entendendo o que eu tô falando? O Trump não vai durar muito mais. Ah, não, mas ele vai meter vai ser guerra civil, não vai durar muito. O problema é que, mano, pra ele não precisa de muito tempo. O cara que tem o país que ele tem hoje na mão e o poderio nuclear que ele tem, cara, ele não precisa de mais do que 2 semanas pra foder o mundo inteiro, tá ligado? Sim. Ele não precisa de mais do que 2 semanas pra ferrar o mundo inteiro. A gente sabe que existe uma outra cúpula acima desses caras, cara. Essa outra cúpula não vai deixar esses caras fazer merda. Os caras A cúpula dos Illuminatis. Exatamente. Daqui a Os pouco o caras André vai falar do Illuminatis aqui. Eu não vou falar de Illuminati, mas existe uma galera que comanda essa galera, velho. Família Esses caras que Rockefeller, querem acabar com o mundo, tá ligado? Eles não vão acabar, não vai acontecer. Tá? Senão o Putin já tinha feito merda há muito Assistiu tempo. Fallout? Você assistiu Fallout, irmão? Você viu que o fim do mundo é um negócio lucrativo aí, não viu? Isso aí é tudo balela, meu compadre. Os caras não vão fazer essa porra, sabe por quê? Porque Fallout é fantasia, mano. Tá ligado? Isso é fantasia, realidade mesmo. Não tem essa. André. Aonde cai bomba, onde rola essas porra nuclear, acaba tudo. O vendedor de lenço quer mais ver os outros chorando, viu, querido? Só isso que eu tenho pra te dizer. Eu concordo com você, mano, mas esses caras, os caras mesmo, os reais mesmo, essa galera mesmo que comanda, não quer que o mundo acabe. Entendeu? Sei. Os caras vão dar cabo dessa galera. Tipo, vão dar cabo, assim como foi com Kennedy. Meu com medo é esse caras. aí, mano. Acaba sendo dando cabo nos caras e botando a parada em outro rumo. Entendeu? Enquanto o Trump não estiver mexendo com a galera real mesmo, que é o que eu acho que ele tá querendo, mexer nos bolos de marimbondo mesmo, igual querer mexer lá na Arábia Saudita de novo, cutucar essa galera aí. Por que ele não tá cutucando Israel, mano? Nesse exato momento que a gente tá gravando aqui hoje, eu só quero deixar bem claro e registrado pra posteridade. O acordo, né, eu esqueci o nome do acordo, oh meu Deus do céu. O acordo, o tratado que eles têm para controle de quantidade de armas nucleares Estados Unidos e Rússia, ele se encerrou hoje, tá? Se encerra hoje e não tem assinado. nada que impeça eles a partir de amanhã de triplicar, quadruplicar o número de arma nuclear, de fazer a desgraça que eles quiserem. É isso que eu tô falando pra você. Mano, o poderio dos não caras confio, dá dá pra destruir confiar. o mundo 8 vezes. Tudo bem, mas os caras podem querer destruir 16, irmão. Exato. Os caras têm arma pra destruir o mundo 8 vezes. Mas Olha dá a pra brincadeira. querer destruir 16. Entende? É só É isso. sobre isso. Então a gente tem que tomar cuidado, mano. Não dá pra dar a chave de uma parada dessa daí pra um maluco ou Trump, tá ligado? Não E dá nem pra entregar, outros malucos aqui no nosso país, cara. Não, aqui é a mesma coisa, gente. Não dá. Seja de esquerda ou de direita, gente. Pelo amor de Deus. É a brincadeira do William Wallace que eu falei, cara. Não dá pra você levantar a bandeira de um cara que não tá lá na frente, gritando junto com você. Como é que você tá manifestando e tá sendo impulsionado por uma pessoa que não tá te liderando, cara? Exatamente. Você não tá seguindo isso. ninguém, gente. É uma burrice inacreditável. Como é que você vai dar voz pra uma pessoa que não mostra a cara dela? Não, Que uma pessoa que tá escrevendo num chat, tá ligado? Como é que você vai levar a sério um cara que tá escrevendo no chat? Não dá Um pra nome escrever, não dá pra falso. levar. Um nome falso. É. Uma IA, tá ligado? meu amigo. Como é que você leva a sério isso? E você entende? Os Isso que é gabinetes foda. de ódio aqui no Brasil espalharam muita fake news. Esse é Eu um outro mal terrível que a gente Tô vive muito hoje. preocupado, velho, A com fake tudo news, isso. cara. E a IA, pô, a IA agora... Vocês veem os vídeos que são feitos de IA hoje, numa brincadeira? Bizarro. Não, assim, coisa simples, tá? Vou contar pra vocês uma brincadeira que eu fiz hoje. Tem um grupo que eu faço parte aqui, a gente tem um áudio de um amigo nosso lá falando uma frase que é engraçada. E aí hoje os caras mandaram uma outra história no grupo, falou, pô, seria da hora se a gente tivesse a voz dele falando essa frase. Eu arrumei uma IA que clonou a voz do cara e fez ele falando a frase que a gente achava engraçado, mandou no grupo, todo mundo deu risada e falou, pô, ficou parecido realmente que tinha sido ele que tinha feito, entendeu? Sim. Saca? E assim, e hoje você consegue fazer vídeo, você consegue fazer áudio, você consegue fazer imagem. Você E a consegue... tendência é que eles se tornem cada vez mais realistas. Né? Sim, você fabrica o que você quiser hoje, cara.
E isso Isso também gera uma série de problemas. dita o caminho que a gente vai conseguir fazer, controlar, massificar o canhão do ódio para o lado que a gente quiser através da mentira. Você não precisa mais provar. Hoje em dia, virou o momento de que você escrever na internet simplesmente já é o suficiente. Você não precisa mais provar aquilo Sim. que você está falando. Sem Sacou? dúvida. E é isso. E a galera vai seguir. Por isso que eu tô falando, essa galera tá vencendo, porque eu acho que tá muito fácil, mano. A galera ser manipulada, tá ligado? Tipo, não procurar conteúdos. Ó, se você for ver, ultimamente, as maiores trends aqui do Brasil é o que o Tadala Felas fez da vida dele. Meu Mano, pai foda-se amado. isso daí, tá ligado? Eu tô preocupado não se passar o brioco do Tadala Feller, irmão. Eu não tô nem aí Exatamente, pra tipo, isso. a galera tá muito preocupada com isso. Você vê a molecada, eu sentei com a minha filha pra explicar pra ela que o Felca não tem nada a ver com Roblox. Pô, cara, e tava virando protesto contra o cara por A conta molecada do tá, Roblox. tipo, querendo matar o cara, tipo, mano, e tem as frases mais absurdas. Mas Você ali tem vê muito nossa adulto sociedade- fazendo graça ali também, Não, viu, irmão? como na Tem, nossa sociedade? tem. Como é que é? Eu quero ser Imbecil. injustiça. Traga a injustiça de volta. Queremos tá ligado? injustiça, queremos Queremos injustiça. injustiça. Plaquinha. Só que eu tô. Felca pior que Hitler. Exato. Eu tô escutando minha filha falando, brincando, jogando em Roblox e falando com os amigos, porra, Felca, não sei o quê. Aí eu falei, filha, senta aqui. E quis explicar pra ela que o Felca não tem nada a ver com isso. Irmão, uma criança de 9 anos não tem que ter acesso a chat de internet pra falar com pessoas que ela não conhece, cara. Você entendeu? 9 anos. Cara, não tem. Não é Não isso, tem. Caio. Essa porra, esse negócio no Roblox, não tem nada a ver com o Brasil, mano. Essa porra foi lá, foi uma parada dos Estados Unidos. Mas é porque, André, aqui pegou por conta do Felca expor também essa Não, parada. não, Então não, não. ele ficou como Alguém rosto associou aqui do isso, Brasil. A molecada associou isso sem ir buscar a fonte. Exato, é isso que eu tô falando. querendo falar. Porque como ele O ódio bateu começa contra, sem buscar a fonte. como ele bate contra a adultização da criança e tal, essa parada, aqui ele ficou obviamente associado, uma vez que fala assim, ó, porque por conta desse movimento que ele fez, algumas plataformas tiraram microtransação de jogo pra criança. Tá ligado? Que é correto, a criança não tem que fazer transação de jogo, irmão. Exatamente, concordo. E uma criança não ter acesso a um chat de voz numa plataforma onde tem pessoas de todas as idades, inclusive fazendo atrocidade no jogo, é uma forma de proteger a criança, não é uma forma de tirar a liberdade dela, é uma forma de proteção. Eu preciso até fazer uma vírgula aqui, que eu acho que é bem importante, que eu acho que a galera meio que esqueceu, mas vou falar bem pertinho aqui. É assim, ó. Gente, criança tem que ser criança. Exatamente. Vamos lembrar disso? Criança tem que ser criança. Você aí da poltrona, que é papai, que é mamãe, olha o que teu filho tá jogando, olha o que o teu filho está escutando, que música teu filho tá escutando, O que ele tá assistindo, que conteúdo ele está assistindo. o que ele vê Criança no Instagram, tem que tá ser ligado? criança, tem que brincar de desenho, brincar com os amigos, ser criança, gente. Pois Vamos tomar cuidado senhor com Canetinho. isso. Pois é. E aí é que eu tô falando, eu trouxe esse lance do Felca, porque é uma coisa que eu vi, assim, a minha realidade tá aqui, tava na minha cara, e eu parei meu tempo pra explicar, falei, filho, pai, não sabia disso, não foi, não, é um processo que teve lá, e o conglomerado Roblox teve que fazer essa parada aí, porque tava tendo problema nos Estados Unidos, e aí quando veio pra cá, a galera associou o Felca com isso daí, e falou, porra, o Felca acabou com o meu Roblox. Entendeu? Mas, de novo, isso reflete o que a gente tá falando. É mais fácil você encontrar um alvo, uma vítima. Tipo, a culpa disso ter acontecido é de um sujeito. E não, na verdade, quem realmente são os predadores sexuais, os pais incompetentes que não ficam de olho no que os filhos estão fazendo. Entendeu? Quantas matérias a gente já cansou de ver de criança fazendo atrocidade por conta de desafio de internet, porque outra pessoa do outro lado da tela mandou e ela acha que se não fizer vai acontecer uma coisa muito ruim, porque a criança é manipulável, a gente sabe disso, tá ligado? sim. E as pessoas se aproveitam, cara. Então muitas vezes o que eles não entendem é que não é cerceamento de direito, é proteção, é simplesmente proteção, cara.
E às vezes proteção não é você não dar a informação para a criança, dê a informação Sim, correta, conversar, oriente explicar ela, o porquê. conversa, vamos conversar. E não é só a criança, não. Agora eu vou um pouquinho mais além, e vou falar do meu coroa. Quem é que lembra daquele maluco que fazia os vídeos dos Estados Unidos? Aqui, ó, gasolina aqui é tanto, vamos comprar um carro aqui. E aí ele era deputado aqui. Morava nos Estados Unidos, sentava o pau lá. E aí um dia, esqueci o nome desse pilantra aí. O Caio é bom pra achar esses caras. Mas eu esqueci o nome desse maluco. Aí um dia, meu compadre, meu pai virou pra mim e falou assim, não, olha aqui, mandou um vídeo, mandou outro. Aí, ó, olha aí a realidade, tal, não sei o que e tal. Esse maluco, esquema de pirâmide também, tá, gente? E aí, olha aqui os vídeos e tal. Eu falei, pai, você sabe quem é esse cara? Você tem ideia de quem é esse cidadão, pai? Não, porra, mas ele tá fazendo os vídeos aqui, pai. Esse cara é corrupto, velho. Esse cara tá envolvido nesse sistema de pirâmide. Esse cara é Cara, eu tô tentando achar quem que é aqui, mas não achei. deputado cheio de problema aqui. O cara tá nos Estados Unidos. O cara sacaneou um monte de gente, pai. Pelo amor de Deus, velho. Toma cuidado. Tá entendendo? Então não é só as nossas crianças, tá ligado? Tá todo mundo fudido com essa parada. E a IA evoluindo a cada dia que passa. Que eu acho que é esse Luiz Miranda aqui? É esse maluco mesmo. Achei. Ele tinha um canal no YouTube com 740 mil inscritos e 3 milhões de seguidores no Facebook, fazia vídeos morando em Miami. Exato. É esse cidadão aí, tá ligado? O que eu tô querendo falar aqui, que a gente tem que tomar muito cuidado, que, por exemplo, porra, o negócio da IA. A IA come energia pra caralho. Se você for analisar, o servidor, água, luz, pode tudo. Para o cara fazer o que o cara acabou de fazer. Uma sacanagem usando a voz de outra pessoa, tá ligado? Essa porra tá fadada a acabar, mano. Porque ela usa muito recurso pra porra nenhuma, pra não entregar nada, velho. Não sei não, André. Acabar, eu acho que não acaba, não. Acho que vive um movimento, Tato, de utilização de IA de forma mais simples só, tá ligado? Acho que a gente consegue, que ela vai simplificar. É muito recurso, Tato, pro cara, pra fazer uma besteirinha, pra fazer uma bobeirinha, é muito recurso, a não ser que a nossa... E vai, né? Vai tem salto muito, tecnológico, sim, daqui a pouco também. Vai ter salto tecnológico. O ser humano tende a ser campeão de fazer coisa estúpida, cara. Tipo assim... Tudo bem gastar toda a água do planeta para fazer um vídeo meme imbecil, mas você não está disposto a trocar o plástico do seu dia a dia, entendeu? Sim. Porque também tem a ver com comodidades, então é difícil. Não, eu concordo. Nesse ponto aí eu concordo com você. Mas é o que eu falo. Qual foi a nossa intenção aqui? Debater algumas coisas. É claro que é uma conversa que ela tem que ser muito mais aprofundada. É um tema muito mais extenso. É um tema muito mais extenso. Até uma coisa que pode trazer, você aí da poltrona, se você quiser falar alguma coisa, os nossos canais estão todos liberados para comentários. Mas eu quero deixar uma coisa muito clara. Gente, a gente tá falando, tá dizendo aqui um não a essa cultura do ódio. Você tem essa intenção? Cara, não vai rolar lá nos nossos comentários, não vai rolar, não é essa a ideia. A ideia é que a gente possa conversar, abrir um diálogo. Essa é a ideia desse papo, né? Se quiserem me xingar também, saibam que eu não xingo mais de volta, eu sou um cara muito mais controlado hoje, tá bom? É brincadeira. Pessoal que está nos ouvindo agora, espero que vocês tenham gostado. Este é o primeiro MVcast mais sério depois desse nosso retorno, né, André? Que coisa, né? Estamos virando hominhos, estamos adultos. Se der agora. problema, a culpa é do Tato, porque ele que... Cara... Não, sacanagem, é culpa nossa. É culpa nossa, estamos juntos nessa. Vai jogar o rage pra cima do Tato da galera. Acho que a gente tem que conversar mais sobre isso, né? E vocês que estão nos ouvindo, então, nesse momento, levem bem isso que eu vou dizer agora. Sempre alinhem aquilo do discurso de qualquer um pra vocês, tá? Não tô falando de política, tô falando de vida. Do discurso que te faz bem, não do que ferra o outro. É mais importante você estar bem com a sua vida do que você ferrar alguém pelo simples motivo de que você não gosta ou acha que algo é diferente ou inferior daquilo que você acha que é o teu padrão.
tá? Então, seja bacana, não caia no discurso de pilantra, não entra nessa de ódio não, porque isso é a maior besteira, cara. Como eu falei, a gente vive em sociedade, viver em sociedade é querer o bem de todos, não só o nosso, porque uma vez que todo mundo tá bem, a gente, consequentemente, estará bem também. Exatamente, Caião. Certo? Questionem, gente. Vamos questionar. Questionar é tão fácil. Fazer umas perguntinhas. Opa, deixa eu questionar essa parada aqui. Pesquise. Por favor, pesquise. A internet está aí para ser usada de forma boa, não só para fazer vídeo ou áudio com a voz dos outros, como eu fiz hoje, tá bom? A internet está aí para coisas, mas eu não fiz, não é ruim não, é uma brincadeira, mesmo, entendeu? Que foi a zoeira com o negócio de venda de terreno, tá ligado? Nada a ver com... Não ofendeu ninguém, pelo amor de Deus, não ofendeu ninguém. Tá? Piadinhas à parte. Questionem, pesquisem, procurem, se informem, leiam. Se você quiser militar por uma causa, milita certinho, cara. Estuda, faz teu dever de casa, saiba exatamente o que você tá falando, pra você não virar aquele cara chato que só fala groselha e arrota a palavra de ordem por aí. Não seja assim. Tem uma outra coisa também, que é o seguinte: se você errou, mano, se você apoiou uma parada que tava errada, não tenha medo de falar, puta, errei, de voltar atrás e mudar. Porra, tem gente que acha que já foi longe demais pra voltar atrás, tá ligado? Isso é um puta erro também, né? A gente tá vivendo hoje que dá tempo, gente. Vamos se renovar. É isso, fazer as perguntas certas, buscar a informação certa. É difícil, não é fácil. Pesquisar não é fácil. E também ter essa parada de falar assim, puta, mano, eu acho que eu não fui no caminho legal aqui. Não custa nada a gente ter essa consciência de saber que errou, pedir desculpa para si mesmo e para os outros e tentar mudar aí, buscar um caminho melhor. A vida, enquanto você tá respirando, tá andando, tá falando, dá tempo ainda de buscar um caminho um pouquinho melhor. Belíssimas palavras, meu amigo careca. Tato, valeu, cara, pela presença, valeu pela conversa. Sempre bom falar contigo. Tem algo a acrescentar? Esse é o momento, fique à vontade. Cara, eu acho que não. Acho que a gente meio que cobriu tudo que dava pra cobrir no tempo do podcast. Não dá pra querer também falar as coisas com uma super profundidade. E eu acho que o ponto importante foi o que a gente conversou, né? Questionar e se questionar, né? Pra garantir que a gente tá, se não no melhor caminho, tentando chegar nele. Já é alguma coisa. Muito bom, cara. Valeu. Obrigado pela presença, substituindo o nosso querido amigo Pastelito Koyama, que não está aqui. Volto a dizer, gente, vou pedir qualquer hora dessa para vocês entrarem lá na nossa página, no MultiversoCast _ no Instagram. Vocês vão ver, eu vou postar lá a foto do Pastel Koyama, aí vocês vão entender por que eu chamo ele de pastel, tá bom? Você vê como é que é a evolução, Tato? A gente hoje está vendo o Caio. Eu tô explicando para as pessoas sobre uma sacanagem. Eu não tô me retratando. Você, assim como eu, conhecemos o Caio do Velho Testamento. Não, o do Velho Testamento ele morreu seco faz tempo já, cara. Esse aí não existe nem de perto mais, tá ligado? Tá seco, né, Caio? Tá esse aí morreu, velho, esse aí morreu faz tanto tempo que eu nem lembro mais como é que ele era, tá ligado? Às vezes ele tenta dar um lampejo, assim, de piada sobrevida. interna, gente. Isso aqui é piada interna, às viu? vezes ele tenta dar um lampejo de sobrevida, mas eu controlo ele muito bem agora. Eu falo, não, irmão, você já evoluiu. Você sabe que a vida não é assim, tá ligado? Maravilha. Mas é isso aí. Meu parceiro de bancada, senhor Carequitia, mais uma vez, muito obrigado pela companhia dessa semana. Ainda aqui, tristes pela ausência de nosso amigo Koyama, que não volta nunca, né, cara? Vai voltar. 2026 começou, a gente já gravou um monte, o cara só veio trabalhar uma vez esse ano aqui. Tá difícil desse jeito, hein? Tá muito difícil desse jeito. Mas ele está sempre aqui, né? O nome dele sempre está... Sempre lembrado. Nunca presente, sempre lembrado. Tá ligado? Exato. É isso aí. Porra, mais uma camiseta do MG. Nunca presente, sempre lembrado. Presente, sempre lembrado. Essa é a camiseta top. E vocês que nos ouvem, mais uma vez, muito obrigado pela parceria, pelo companheirismo semanal. O MultiversoCast tá sempre aí tentando trazer coisas legais para vocês, às vezes, né, com temas agora que a gente pretende trazer também aí um pouco diferentes, não sempre aquela questão engraçada. Então, vocês também escreve lá pra gente, digam se vocês gostaram, se vocês acham bacana, tem ideias também de coisas que vocês querem ouvir. Esta bancada, ou maior do que esta bancada, com mais gente aqui, falando também sobre algum tema, manda pra gente, tá bom?
Vocês já sabem, o final é o mesmo de sempre. O Multiverso Cast fica por aqui. Sai daí não. Semana que vem tem mais. Como já dizia o velho filósofo, faça o bem sem olhar quem. Um, dois, três, rolando IMAX. Caralho, o pior é que você deixou pra falar isso bem na hora que eu comecei a gravar, tá ligado? O Enzo já Porra. tem o extra. Que inferno. Mano, eu apertei o botão de gravar, o André soltou 1, 2, 3, rolando Isso é IMAX. bullying, mano. Isso aí é Véi, bullying. você produz prova contra você mesmo, tá ligado? Eu não fiz nada. Às vezes o André dá uma de Chaves, assim.